Então, quando você pega o ministério de Cristo, você vai ver que no ministério dele, ele prega o evangelho, prega as pessoas se arrepender, e ele cura toda sorte, né, de doenças que havia ali, né? Porque quando nós olhamos para aquela sociedade, nós vemos que o que tinha de leprosos, pessoas que eram endemoniadas, né, pessoas, aquela sociedade, além de estar miseravelmente, né, com grandes enfermidades e atormentada por vários espíritos imundos, elas também tinham um problema da grande pobreza daquela sociedade, porque Roma reinava sobre aquela sociedade, cobrava altos impostos. Então aquela sociedade estava miseravelmente pobre e estava miseravelmente enferma. Mas quando Cristo começou a pregar o evangelho, quando ele começou a fazer arrependei-vos, pois é chegado o evangelho, é chegado o reino de Deus, aquelas pessoas começaram a andar atrás de Jesus. Por quê? Porque eles ouviram o evangelho, e através do evangelho elas foram curadas. Através do evangelho elas foram libertas, prisões foram quebradas, cadeias se romperam, e chegou a luz a elas. Então o que transforma a nossa vida é o evangelho. O evangelho realmente cura o homem. Ele cura. Sabe? Quando nós ouvimos o evangelho, nós ficamos maravilhados com o evangelho. Sabe? Porque quando você vê o evangelho, por exemplo, quando Cristo ele cita as parábolas, ele diz assim, tem uma parábola que ele diz assim: o reino dos céus é semelhante o quê? Um tesouro encontrado no campo. E quando o homem encontra, o que é que ele faz? Ele vende tudo aquilo que ele tem e compra aquele campo. Olha, em meio à pobreza espiritual, em meio à pobreza física, meus queridos, nós somos privilegiados. Entenda isso. Nós somos ricos. Financeiramente não. Financeiramente não. Mas somos ricos com Deus. Para com Deus. Quem tem Jesus é rico. Você é rico. Você pode não ter amanhã, sabe, no seu café da manhã, aquilo que você pode ou queira comer. Mas se você tiver Jesus Cristo, tudo aquilo que você tiver, você vai agradecer, vai dar glória a Deus. Por quê? Porque você tem Jesus. Meus queridos, eu passei já muita dificuldade na minha vida financeira. Já tive problemas muito seríssimos, né? Já problema com depressão, com todo tipo de coisa. Mas quem me restaurou foi o evangelho. Foi quando eu ouvi o evangelho, eu fui transformado. E fui transformado porque o evangelho tem poder de arrancar você da lama e te levar a um lugar onde estão os príncipes. Somente o evangelho fala que você é rei e sacerdote. Você não vê isso em nenhuma outra religião. Você não ouve isso. O evangelho, sim, ele tem o poder de mudar a sua concepção, a forma com que você vê as coisas. Você muda a sua forma de ver as coisas. Quer ver? Eu vou citar uma frase que tem e não tem a ver, mas eu vou citar. Muitos dizem o seguinte: se Deus fosse bom, não haveria fome nem o mal no mundo. Olha, por essa ótica eu entendo que Deus, ele é mau. Ou seja, se ele fosse bom, ou ele não é, né? Então eu responsabilizo Deus e tiro a culpa de mim. Mas se eu falar de outra forma, você começa a mudar a sua visão. Quer ver? Se nós somos tão maus, por que Deus ainda continua sendo misericordioso?
Olha, eu mudei a visão. Eu me responsabilizei e tirei a culpa de Deus. Você entende? É a forma com que você vê a vida. Eu costumo falar, você pode cortar o limão e chupar o limão. Nossa, é bem azedo, né? Tem pessoas que nem conseguem, né? Mas você pode espremer o limão no copo, jogar uma água, um açúcar e fazer uma limonada. Não é isso? Você pode mudar a forma de você ver as coisas, né? E o Evangelho me ensina a ser grato. O Evangelho me ensina porque eu tinha uma dívida muito alta e essa dívida eu não poderia pagar, mas meu Senhor, através da sua morte e através da sua ressurreição, Ele pagou cada centavo da minha dívida. E agora eu não devo nada para Deus. Isso através do quê? Do Evangelho. É somente o Evangelho que me dá esperança. Eu sou amado. Por que eu sou amado? Irmãos, eu era um pecador. Por que eu sou amado? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Uma coisa interessante. Se você contasse todos os seus pecados para o melhor ou a melhor amiga sua, ele se afastaria de você. Mas Deus é diferente. Quando você conta seus pecados para Deus, o que é que Deus faz? Deus te perdoa. Porque o Evangelho também é perdão. Quando você confessa e crê, você alcança misericórdia. Porque Ele é compassivo. Glória a Deus, aleluia. Ele é longânimo. Ele é benigno. E eterna a sua misericórdia. As Escrituras me revelam também que quando amanhece o dia, a misericórdia de Deus se renova na minha vida e na sua vida. A Bíblia fala assim que a causa de nós não sermos consumidos é o quê? É as misericórdias de Deus. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. A Bíblia também me diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Você entende isso? Deus não trata você, minha querida irmã, meu querido irmão, segundo os seus pecados. Porque se Ele fosse tratar, você seria exterminado. Quem lhes trata segundo os seus pecados é o diabo. Porque o diabo, quando você peca e erra, ele acusa você. Mas quando você peca e erra e confessa diante do Senhor, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é benigno. Por quê? Porque a sua natureza é elevada. Deus não tem uma natureza que nem a nossa. Nós somos críticos e nós julgamos muitas vezes todas as pessoas que nós não conhecemos. Mas Deus não faz assim, sabe? Então, quando Cristo se revela ao mundo, Ele diz, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para o quê? Para salvar eles. Já imaginou? Toda aquela sociedade, que Cristo sabia de todos os pecados que aquela sociedade tinha, porque Ele conhecia os seus pensamentos, mas Ele tratou como que Jesus tratou eles? Jesus não tratou eles indiferente, mas Jesus tratou eles com misericórdia. Aleluia. Olha, Zaqueu estava onde? Numa figueira brava, capítulo 19 de Lucas. Ele diz, Zaqueu, desce aí, porque convém pousar na tua casa. Zaqueu vai para a sua casa, Jesus Cristo entra. Aí aquelas pessoas que estavam ali, olha, esse aí entra em casa de um homem pecador. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o maior dos publicanos, um homem rico que tinha roubado seus próprios irmãos. Mas quando Zaqueu diz assim, Senhor, resolvo, o que é resolvo? Vou dar um exemplo, resolvo ir ali, eu resolvo, eu vou. Então Zaqueu disse, eu resolvo o quê? Eu resolvo dar metade dos meus bens ao quê? Aos pobres, né?
E se alguma pessoa tem um defraudado, eu restituo quadruplicado. O que é que Jesus fala? Hoje chegou salvação, porque este também é filho de Abraão. Se fôssemos nós, o que é que nós responderíamos para ele? Caramba, Zaqueu, tu roubou tudo isso? Eu não acredito não. Tu é um homem mau. Você é o pior homem que eu conheço. Olha como Jesus responde. Hoje chegou salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão.